Agradeço ao Vítor o seu convite amável e, portanto, queria dizer algumas coisas sobre a biopolítica e antropológica, ou seja, sobre esta questão do homem, do ponto de vista da biopolítica. A biopolítica, em termos muito largos, pode ser entendida como uma politização da vida, ou como diria Foucault, que é um dos autores que me traz aqui, a entrada da vida na história, de que modo é que a biopolítica sobretudo a partir da época moderna, pode encarar esta entrada da vida na história, ou uma biohistória, se quisermos. E outro autor que falaria também é Giorgio Agamben. Agamben, sobretudo, fala de uma máquina antropológica moderna, que, no cerne dessa entrada da vida na história, divide continuamente no homem a própria vida. E, portanto, como é que o homem pode pensar, ou melhor, como é que a biopolítica pode pensar essa relação do homem com a polis, ou da vida com a polis, e de marcar nessa relação a fronteira entre o humano e o não humano. E, por outro lado, como é que Agamben e Foucault recuperam a noção, o conceito de uma vida soberana para o homem. Por um lado, há uma perda através de uma divisão da vida na polis, ou da vida no próprio interior do homem politizado, e por outro lado, como é que se pode recuperar essa vida soberana, essa forma de vida que está continuamente dividida em si mesma. Portanto, como definimos uma forma de vida e como a confrontamos com a biopolítica? A pedra de toque do nosso argumento é que a modernidade trouxe para o palco para o palco da política a vida biológica. E essa sobrevalorização da vida na modernidade é aquilo que eu vou dizer, que Agamben chama o acontecimento antropogenético, eu chamaria de outra forma o determinante antropológico da modernidade. O determinante antropológico da modernidade é, no fundo, a separação entre a noção de zoe, como vida natural, vida comum a todos os animais, e a bios, vida qualificada, vida deste homem, vida de um grupo de homens. E, portanto, é nessa separação entre zoe, vida numa acessão mais biológica, digamos, e bios, vida qualificada, que está a divisão, por assim dizer, que eu aludi há pouco, biopolítica no homem. Diz Agamben, num livro aberto, para quem empreenda uma pesquisa genealógica sobre o conceito de vida na nossa cultura, uma das primeiras e mais instrutivas observações é o facto de que este conceito de vida nunca pode ser definido enquanto tal. Se perguntarmos a alguém o que é a vida, a mais comum das pessoas, ninguém sabe definir exatamente o que é isso. Nem os estudantes de biologia, nem os de antropologia, eventualmente, ou de filosofia, o que é a vida. Provavelmente ninguém consegue definir isso. Podem definir vários tipos de vida, ao estilo aristotélico, por exemplo, que há uma vida nutritiva, uma vida sensitiva, uma vida ativa ou contemplativa, mas exatamente do que falamos quando falamos de vida. E pior do que isso, do que falamos quando falamos de uma forma de vida. O que é exatamente uma forma de vida e como é que definimos uma forma de vida. E é isto que Agamben, no aberto, coloca justamente, que eu remeteria diretamente para o título do próprio colóquio. Diz Agamben: o que é o homem se este é sempre um lugar e simultaneamente o resultado de divisões e cesuras incessantes. E a grande divisão biopolítica que a modernidade introduz é entre o homem e o não homem. E, portanto, a partir daí há toda uma declinação a saber, uma animalização do homem por via, já se falou aqui há pouco, há toda uma animalização do homem que atinge o seu ponto alto no nazismo e em todos os genocídios. Não só o nazismo, mas todo e qualquer genocídio
parte dessa perspectiva de uma animalização do homem. E isso é facto, porque o próprio Hitler, por exemplo, refere-se ao judeu como o piolho, portanto, o rato, se quisermos, etc. Há, portanto, uma cisão biopolítica entre o homem e o não-homem. E, no fim de contas, o que é que nos separa do animal? Este abismo de significação remete também para uma distinção célebre aristotélica que entre o simples facto de viver e o bem viver. Aquilo que Aristóteles chama, quando diz que a polis como nascida em vista do viver, tozen, mas existente com vista ao bem viver, to euzen. Ou seja, como é que quando nós dizemos que vivemos numa sociedade, não é apenas para viver no sentido natural, ou para sobreviver, ou para ter uma vida plenamente vegetativa. Quando dizemos que um homem está em vida vegetativa, isto é sempre mau sinal. Portanto, espera-se qualquer coisa que se acrescente a essa vida vegetativa ou nutritiva, biológica, e que seja uma vida politicamente qualificável, que é aquilo que nós podemos chamar a felicidade, ou outro fim mais elevado. E, nesse sentido, a antropogênese procuraria voltar a reunir aquilo que está separado. Ou seja, em vez de isolar a vida nua, aquilo que Agamben chama a vida nua, das restantes formas de vida, voltar a reunir no homem aquilo que continuamente afasta de si, que é a vida nua. Porque a forma de vida, a definição de Agamben sobre o que é uma forma de vida, ao fim e ao cabo, é justamente a possibilidade de não isolarmos na vida aquilo que chama uma vida nua. Porque a vida nua está desqualificada em termos sociais. É aquilo que é excluído. A grande figura, limite da vida nua, é o muçulmano. O muçulmano aqui, enquanto figura do campo de concentração, não é? Ou aquilo que o Agamben chama o homo sacer. Portanto, e esse enigma biopolítico, no determinante antropológico, é o seguinte, e está muito bem colocado no nazismo, mas também está colocado na nossa sociedade, está colocado em qualquer forma até de neoliberalismo, que é, por um lado, visamos a intensificação da vida, e por outro, temos que conciliar essa intensificação da vida com o seu contrário, com formas de exclusão. E as formas de exclusão surgem, não propriamente na figura do muçulmano, mas hoje em dia, contemporaneamente, tem várias figuras. O desempregado, o migrante, o refugiado, por aí fora. Não é? Há várias figuras de exclusão, com a Agamben até acrescenta outras, até acrescenta o travesti. Portanto, a superação dessa animalização do homem, que é o tal isolamento da vida no interior dele próprio, levaria a uma distinção, a equacionar ou questionar uma distinção que é fundamental neste determinante antropológico, ou neste acontecimento antropogenético, que é a própria divisão, se calhar banal em antropologia, entre o homem e não homem, que reside na distinção entre o falante e o vivente. Ou seja, seria a linguagem a fronteira dessa demarcação. E isso pode ser interrogado ou não, coloca-se. A margem de separação entre o vivente e o falante seria aquele que define o homem? Passando a um segundo aspecto da biopolítica, eu diria que estes dois autores, Agamben e Foucault, tentam redefinir e até separar filosoficamente uma outra recuperação do humano, naquilo que eu disse que seria uma vida soberana. Ao fim e ao cabo, onde é que nós vamos buscar uma forma de vida que seja uma vida soberana? O exemplo de Agamben vai buscar o exemplo dos franciscanos e Foucault aos cínicos. Em que sentido é que há aqui um projeto de
não é um projeto de humanização, mas porque Foucault não é humanista nesse sentido. Agamben provavelmente também não. Mas a recuperação desta forma de vida, deste bios, que não seja uma simples zoe, um simples ser vivo, é uma exigência de alguma forma, de pararmos, conseguirmos impedir esta contínua cisão da vida no próprio homem. Porque, caso contrário, politicamente estamos sempre sujeitos a transformarmos em omnisacri, ou seja, em formas de vida excluídas, que é o que está acontecendo atualmente a vários níveis. Estamos continuamente sujeitos à indistinção entre a nossa forma de vida qualificada bios e uma vida nua. Um indivíduo que perde facilmente a dignidade, seja biologicamente até, nas técnicas de reanimação médica, seja socialmente. Desde logo, por exemplo, perdeu o emprego e, portanto, há sempre uma hipótese de desvalorização e de separação contínua em si mesmo, social. O Foucault tenta remontar um pouco aos gregos e até aos cínicos nesse sentido. Foucault tematiza uma ética que ele chamou ética do cuidado de si, tematiza um si, e este si seria, de facto, uma verdadeira vida espelhada ao nível da exemplaridade dos cínicos, que ele chamou bios púnicos, uma vida cínica que seria, do ponto de vista do Foucault, uma vida de verdade. E de verdade até politicamente falando. Porquê? Porque é uma vida que ultrapassaria a codificação e as normas. Foucault pensou sempre uma hipótese de uma ética não normativa, isso parece-me claro, e nessa ética não normativa, porque é que se constitui o exemplo cínico? De fuga à codificação da própria norma. De várias formas. Ele diz que seria uma vida não dissimulada, uma verdadeira vida, a vida do cão. A vida de cão, o que é que isso significa? Seria uma vida sem pudor, sem vergonha, indiferente às necessidades, capaz de se bater contra os inimigos. Uma vida de cão de guarda, também devotada a proteger os outros. Diz isto nos seus cursos, sobretudo a partir dos anos 80, ele tematiza esta outra forma de bios, que ele diz que ele chama uma subjetividade, uma espécie de nova subjetividade indiferente à subjetividade da própria metafísica ocidental, que é sempre uma subjetividade de separação contínua entre o homem e o não-homem. E, portanto, esta vida filosófica dos cínicos, como princípio de não dissimulação, é também uma vida indiferente, de indiferença. Indiferente a quê? Sobretudo, indiferente ao poder, de alguma forma. O exemplo do Diógenes, o cínico, é uma vida de escândalo, mas de escândalo em que se arrisca e, portanto, se tenta ultrapassar as convenções sociais. Daí a metáfora do falsificador de moeda, que ele diz que os cínicos eram incitados a falsificar a moeda. Essa falsificação da moeda é, no fundo, a falsificação do próprio princípio de soberania, que era a recuperação de aquilo que poderíamos chamar hoje uma honestidade, mas que Foucault chama parresia, que é uma verdade onde a própria vida expressa-se num dizer verdadeiro, que é isso que significa a parresia, e dizer verdadeiro é não dissimular politicamente o que quer que seja. Sabemos que hoje isso não está nada operando nas nossas sociedades, porque a política é baseada totalmente na mentira, ou na falsa promessa, digamos assim. Portanto, esta vida cínica também tem um aspecto crítico às instituições políticas. Tem, portanto, um sentido político forte, chocar as pessoas. E, curiosamente, Foucault aproxima esta vida cínica da própria animalidade. Ele diz que é uma espécie de animalidade. É uma vida soberana que
pela sua indiferença às convenções, se aproxima de uma forma até de animalidade e até de má reputação, a doxia, ou seja, é uma vida em posse de si mesma, uma vida onde nenhum fragmento, nenhum elemento escapa ao exercício do poder e da soberania sobre ela própria. E, portanto, este bios, a noção deste bios grego, faz sempre problema. Não é a nossa, de facto, mas Foucault, num dos cursos que saiu o ano passado, Subjetividade e Verdade, tenta definir o que seja este bios, mas a partir precisamente do bios grego. E daqui a pouco lá irei, se faltar ainda uns 5 minutos. O que é que Foucault quer dizer com este bios grego que se possa adaptar à nossa vida contemporânea? No caso dos cínicos, por contraposição até com o cristão, com aquilo que fez o cristianismo, do ponto de vista de Foucault, é que o cristianismo codificou a vida, codificou há toda uma codificação, quer da religiosa, quer mais tarde até das próprias ciências, entre as quais a psicologia, a medicina e eventualmente ou não a psicanálise, e essa codificação da vida foi obtida por um instrumento muito simples, que é um instrumento de vigilância da própria vida, que é a confissão. A confissão, quer cristã, quer terapêutica, digamos assim, levaria o indivíduo a inserir-se numa série de códigos que são ditados do exterior. E, portanto, não haveria nunca uma imanência do si, não haveria uma prática de si verdadeira. O indivíduo, na confissão, tenta adaptar-se a um código, a um conjunto de códigos, e aquilo que ele confessa é aquilo que é esperado ele dizer. Como sabemos, e isto no extremo limite da confissão jurídica, eventualmente toda a gente já assistiu isto, e até da confissão sobre tortura, a pessoa confessa aquilo que o Carrasco quer ouvir. Precisamente a confissão é uma falsificação de si, não é uma prática de si. Aparentemente, no cristianismo, a confissão seria uma prática de si em que o indivíduo revela aquilo que tem, todos os seus pensamentos, da forma mais transparente possível. Mas, no fundo, a confissão, como até no exemplo da sexualidade, é uma adaptação, é uma sujeição a uma determinada codificação pré-estabelecida, a uma identidade social pré-estabelecida. E o cínico escapa a isso tudo. O cínico inventa a sua forma de vida, o cínico torna aquilo que Foucault queria, que era uma imanência do si ao bios. Ou seja, um retorno de si a si. É isso que o Foucault quer dizer com as práticas de si. A prática de si é um retorno do indivíduo, do sujeito, de alguma forma, mas não é um sujeito no sentido moderno ou cartesiano, não é um sujeito de verdade epistemológica, mas é um sujeito... O que é que Foucault chama a prática de si enquanto imanência do si ao sujeito? Seria um retorno do sujeito à sua autoconstituição. É um termo bastante estranho de compreendermos como é que o indivíduo pode fazer a sua autoconstituição. Ele utiliza o termo autoconstituição e o que é que podemos entender por isso, o que é que se quer dizer, o que é que quer dizer uma forma de vida que faz a sua autoconstituição, ainda por cima não normativa, não é? A vida do cínico é uma vida de mendicidade, vida bestial, de impudor, um certo impudor perante o poder, uma vida de animalidade. Ele dá como exemplo também nesta vida cínica, curiosamente, o militantismo, o ser militante. O militante como adotando um estilo de vida que recupera um bocadinho o cinismo antigo. Estou a falar do cinismo antigo, não estou a falar do cinismo enquanto sentido da vida dissimulada, que é precisamente o cinismo moderno. A atividade revolucionária, como eu dizia, recupera esse cinismo antigo, de 3 modos. Primeiro, a vida revolucionária como forma de socialidade secreta. 2, a organização instituída. 3, o testemunho vivencial. Portanto, teríamos como militante, não é, um sentido de ruptura. E, portanto, a prática de si perante o poder é sempre uma prática de ruptura. É uma prática de não aceitar, isto é muito claro em Foucault, não aceitar o próprio governo.
dos outros ou um próprio governo de si. É dizer que não aceito, pura e simplesmente, a forma como sou governado. Ele diz isso numa conferência de 1969, diz claramente que o indivíduo soberano é aquele que não aceita a forma como somos governados. E até certo ponto, nós recuperamos o nosso si político, não aceitando a forma como somos governados. Precisamente superando as formas de sujeição. A tradição ascética greco-romana, como eu disse, implica uma regra, uma obediência a essa regra. E na confissão também estamos sob a obediência a uma regra. E, portanto, estamos a fazer a submissão da vida a uma regra. Justamente na prática franciscana também não é a submissão a uma regra, mas é fazer não é propriamente no sentido de, não é uma vida regrada, mas é dar a regra à própria vida. Aí seria, do ponto de vista de Agamben, no Altíssima Povertà, por exemplo, dos franciscanos, em que o franciscano tenta, a partir do século XV, tenta identificar a vida como regra e não apenas tentando identificar a vida como regra e não apenas a vida ou a regra. No exemplo do mosteiro, no mosteiro observam-se preceitos, nomeadamente a obediência, a castidade e a humildade. Ora, a inversão disso seria uma espécie de forma vivendi em que o indivíduo coloca no cerne da sua vida uma vida livre, ou seja, fazer coincidir a vida dar a própria regra à sua própria vida. Os franciscanos conseguiram isto de uma forma estranha, que era a imunização relativamente à propriedade. Ou seja, a pobreza seria uma libertação desse conjunto de regras e assumir a sua própria vida de uma forma escandalosa. Terminaria com esta noção Foucaultiana mais tardia da bios grega, que faz ainda algum problema, sobretudo para nós. Porque esta bios, no sentido que Foucault retoma, não é uma vida enquanto biológica. Ou seja, diz o Foucault que esta assunção da vida, ele recupera aqui um pouco a metáfora do panegírico. Ou seja, como uma festa. A vida é como uma festa no sentido que uns vão lá para lutar, outros vão como se fossem ao mercado para vender, para ganhar dinheiro, ou uns vão uns nascem da mesma forma, uns nascem escravos da glória, os outros são ávidos de riquezas, mas os filósofos perseguem a verdade. A ideia de uma vida soberana é aqui um bocadinho assumida com um sentido agonístico de luta, de verdade e de algum confronto até com o poder. Diz o Foucault neste curso Subjetividade e Verdade. O que caracteriza o bios, do ponto de vista até grego, independentemente das formas pelas quais se pode definir, não é o estatuto, não é a atividade, não é o que fazemos, nem sequer são as coisas que manipulamos. É a forma de relação que decidimos ter connosco e com as coisas. O modo como nos relacionamos com essas coisas, a forma como as finalizamos relativamente a nós. É a maneira como inserimos a nossa própria liberdade, o nosso projeto e portanto, é como um fim que a gente coloca quando vai a uma festa. O que é que a gente pretende fazer quando vai a uma festa? O bios é a subjetividade grega. É evidente que os gregos não tinham propriamente uma noção de sujeito
sujeito, mas por isso é que o Foucault tenta computar aqui a questão do bios como sendo uma subjetividade. Mas é uma subjetividade não codificada, ou seja, a procura da vida livre é, sobretudo, a procura de uma subjetividade não codificada, onde surge, de alguma forma, a possibilidade de escaparmos às instituições, às convenções e fazer continuamente um trabalho de si sobre si. Um trabalho contínuo de soi sur soi. E, portanto, foi isto que o Foucault chamou as técnicas de vida, recuperando o termo technai perito bion, ou seja, o que se pode entender por este trabalho de si sobre si, que ele chama a autoconstituição. Em todo o caso, é a possibilidade de detectarmos na vida um sentido ingovernável, diria eu. Mas também.